A seguir, eu vou ler uma mensagem alusiva a este ato sagrado, o Santo Batismo. É uma palavra do Santo Irmão Aldo, que ele colocou no boletim da igreja para instruir os apostólicos. Primeiramente, vamos esclarecer o significado do batismo para os filhos de Deus, pois estes devem provar a sua fé. Ora, sendo vivificados e alimentados espiritualmente pelas virtudes e o poder do Espírito Santo de Deus, e para se manterem unidos ao Pai, a Jesus, a Santa Rosa, ao Consolador, ao Santo Irmão Aldo, Santo Profeta de Deus, e a Maria Santíssima, precisam ser realmente consagrados. Devem, por conseguinte, viver para Deus e não para o pecado, seguindo o exemplo de Jesus, nosso Senhor, que disse: assim como o Pai que me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Portanto, pela doutrina e conforme a vontade e a justiça divinas, os verdadeiros filhos de Deus precisam deixar de todos os sentimentos maus e os costumes que não são bons, inconvenientes e pecaminosos, quais mancham a alma, a fim de viverem em santidade, já que passam a viver só para o Pai no seu reino. É o mesmo que não existir mais para o pecado. Então se diz que morre para o mundo, deixa de andar nas trevas e de fazer a vontade do poder do mal no mundo, para fazer somente a de nosso Deus vivo. O batismo nas águas é a confirmação do batismo do Espírito Santo e uma declaração pública de fé, o que dá vida ao espírito da pessoa. Entretanto, é o batismo do Espírito Santo. Porém, este de imersão nas águas é a declaração da criatura, afirmando morrer para o pecado, e também o cumprimento da promessa do Pai, declarando perdoado tudo passado da mesma, inclusive tirando-lhe a influência do pecado original. O batismo nas águas significa, pois, o sepultamento do homem, dos pecados e dos sentimentos maus do coração, e prova a ressurreição para a vida eterna, ocorrida com o nascimento do Espírito. E os batizandos devem estar bem preparados e já em obediência, de maneira que sejam batizados com fé, para que fiquem nas águas tais sentimentos maus e também fiquem livres do pecado original. Assim sendo, Jesus nos ensinou, através da Santa Rosa e do profeta Irmão Aldo, que aqueles que porventura pecaram, quando forem julgados, nada sofrerão, porquanto do batismo para trás tudo se acabou. Aí está esclarecido, por conseguinte, o significado e o valor do batismo como ato de fé, de justiça e que faz parte do juízo de Deus. Amém. A seguir, vamos ouvir a palavra do pastor Wagner Ormange. Prezados irmãos, nós acabamos de ouvir uma mensagem que diz a respeito do batismo, o valor do batismo.
E principalmente nesta mensagem, a justiça de Deus. E é sobre esta justiça que nós vamos meditar antes dos irmãos descerem as águas batismais. Águas ungidas por Deus, para que, ao descerem, o seu passado, toda a influência que foi exercida sobre a sua vida, sobre o seu espírito, fique nessas águas, para ser uma nova criatura, para ser um novo servo de Deus, um novo filho de Deus. Mas, irmãos, como nós falamos, a justiça de Deus é perfeita. E nós precisamos entender que nós vamos fazer um voto. Um voto é uma promessa. E promessa é dívida. E esse voto, esta promessa, nós faremos para Deus. Faremos para Jesus, para a Virgem Maria, para a Santa Vó Rosa, para o Santo Irmão Aldo, que estão aqui conosco, irmãos. Podem crer, confiar. Somente pela fé, irmãos, nós podemos contemplar este momento tão especial. Por isso que, da mesma forma, irmãos, quando Jesus se batizou, os céus se abriram e ouviu-se a voz de Deus. Este é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer pelas suas ações, pelo seu proceder. Assim também Deus do alto céu, do seu trono, vos contempla e vê cada um dos irmãos, o seu espírito, o seu proceder, a sua vontade em descer as águas batismais. E Deus lhe concede virtudes, lhe concede qualidades. A Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo nos deixaram ensinos através de Jesus maravilhosos para sermos filhos de Deus. Portanto, nós temos o nosso proceder, a nossa maneira de ser, de agir, de viver, que é ser apostólico. E esta maneira honrada, digna, justa, é justamente o que Deus espera e cobra de cada um dos irmãos. Mesmo, irmãos, não estando no ambiente da igreja, na sua casa, no seu trabalho, na escola, como muitos jovens aqui estão, devem ser apostólicos, devem proceder como filhos de Deus. E eu lembro, estimados irmãos, uma palavra do Santo Irmão Aldo. Santo Irmão Aldo, quando via um jovem, a alegria dele, a felicidade dele, era o proceder honrado daquele jovem. E ele o abraçava com tanto carinho, com tanto amor, porque como servo de Deus, ali estava ele dando a bênção, dando o amparo, transmitindo qualidades ainda maiores para aquele jovem, para que ele pudesse se desenvolver ainda mais. E foi assim que o Santo Irmão Aldo, através da Santa Avó, permitiu que vocês, jovens, pudessem se aprimorar no ministério da música. E hoje nós colhemos estes frutos maravilhosos da perfeição, da dedicação da música apostólica. Permitiu que fossem regentes, permitiu que fossem músicos, permitiu que fossem pastores e obreiros de nossa igreja. Porque o jovem também precisa ser um pastor de nossa igreja, precisa ser um obreiro, precisa valorizar as nossas reuniões, o trabalho de nossa igreja. E cada um tem o seu dom. Dom é uma qualidade que vem de dentro. Eu gosto muito de cantar no coral. Isso pode ser um dom que está lá dentro do seu coração, que Deus plantou essa sementinha.
Basta você regá-la, desenvolvê-la e ser um servo fiel, dedicado, corista, solista, músico, regente, um pastor de nossa igreja. Nossa, eu acho tão bonito levar uma palavra de conforto, de amor, de esperança aos meus irmãos. Se tens o dom, aproveite, desperte este dom que está em ti. Eu gosto tanto de ajudar no trabalho da igreja. Mesmo ficando na porta a receber os nossos irmãos, é tão bonito estender a mão com um sorriso no rosto, desejar a paz do Senhor. Irmãos, a paz do Senhor é desejar a paz de Jesus para o nosso irmão. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda. Mas precisa vir daqui, precisa vir da alma. E assim, meus irmãos que irão se batizar, os irmãos, vocês jovens, os irmãos de mais idade, eu digo uma coisa para os senhores: nós estamos aqui nesta vida para sempre aprendermos. Cada dia que passa, até o último dia de nossa vida, nós estamos para aprender. Uma mensagem nova, uma recordação de um conselho do Santo Irmão Aldo, uma palavra amiga que o pastor transmite dos nossos púlpitos, um novo hino que desperta a emoção, que desperta a alegria do nosso coração. E nós vamos aprendendo, se desenvolvendo. Ah, mas eu já tenho idade, já sou aposentado. O seu espírito não envelhece. Lembrem-se desta verdade: o seu espírito não envelhece. Seu espírito, para Deus, é e sempre será um filho de Deus. O corpo, sim. O corpo sofre, irmãos, as circunstâncias do mundo e vai se degenerando com o tempo. Mas o espírito, este precisa ser conservado. Por isso que nós precisamos compreender e valorizar a vida. E esta vida que a nossa igreja ensina, a vida com Deus, a vida nos preceitos da fé, a vida através da igreja apostólica, a vida que os irmãos irão confirmar no seu espírito nestas águas, porque Jesus disse: quem não nascer do espírito e das águas não pode herdar o reino dos céus. Ou seja, irmãos, nascer do Espírito é voltar o seu espírito para Deus. É o momento da conversão, é o momento do aceite. Meu Deus, meu Jesus, eu te aceito de coração. Minha santa avó, eu quero ser teu servo, eu quero ser teu filho. É o momento do perdão, é o momento que vieste a esta igreja. E o batismo nas águas é a confirmação da tua fé, é a confirmação desta vida que recebeste de Jesus, da Santa Avó Rosa, no momento da tua conversão. E agora, logo mais, irá descer a estas águas e receber destes santos as qualidades, as virtudes, o ânimo, porque, irmãos, renova. As águas não servem para limpar? Sim, irão limpar, irmãos, estas águas ungidas, batismais, limpar o seu espírito e dar uma nova condição de filhos de Deus. Mas precisam viver, após este momento, tudo o que aprendem nesta igreja. Não adianta nada descer as águas batismais, receber o santo batismo, voltar à sua casa, ao seu trabalho, à escola e esquecer deste momento de fé. Porque Deus, como nós iniciamos a nossa mensagem, é justo, é perfeito. E a justiça de Deus,
irmãos, prevalece sobre tudo e sobre todos. E Deus é tão justo que Ele permite que cada um de nós plante o que quiser. Mas Ele é tão perfeito e justo que nos deixará colher aquilo que plantarmos. Então vamos plantar amor, vamos plantar a paz, plantar a união, plantar a vida com Deus, a vida com a Santa Avó, com o Santo Irmão Aldo, porque assim teremos amparo, teremos proteção, teremos um anjo ao nosso lado a nos guardar, porque não sabemos dos precalços da vida. Por isso, principalmente a vocês jovens, que ainda têm uma vida pela frente e precisam se desenvolver, inclusive materialmente. Nosso irmão Aldo muito incentivou para que vocês estudassem. Quantos jovens hoje, senhores, senhoras, que ouviram o conselho, a palavra do Santo Irmão Aldo, da Santa Avó, e procuraram também se desenvolver na sua vida profissional. Nós precisamos trabalhar. O trabalho honra e dignifica o homem. Onde eu digo homem, é o genérico, homem e mulher. É o gênero. Então, irmãos, nós precisamos nos desenvolver. Mas precisamos também, neste desenvolvimento, buscar a comunhão com Deus. E esta comunhão está no proceder, está na sua conduta, desde as suas vestes. Desde as suas vestes. Porque as vestes honram e dignificam o corpo. Porque o corpo, irmãos, ele precisa ser preservado. Não é para ser exposto como um objeto de cobiça, mas é um objeto de honra, de dignidade, porque, irmãos, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Olha que coisa linda! Então precisamos honrar o nosso corpo e preservá-lo através da honra, de um proceder, de uma maneira, inclusive de cuidar do nosso corpo, da higiene pessoal. Precisamos, claro, é fundamental. Precisamos honrá-lo através das vestes, como conhecemos a disciplina de nossa igreja. E o proceder? A conduta, que são as ações que fazemos no dia a dia. Precisamos sempre lembrar que Deus contempla e vê tudo. Quando eu digo Deus, são todos os seus santos, inclusive o anjo que está ao nosso lado, para nos proteger e nos amparar. Como o anjo poderá estar ao seu lado se não proceder como um filho de Deus? Então Deus, na sua justiça, tira a sua mão poderosa, e esta mão poderosa é o anjo protetor, tirando o seu poder, tirando o anjo protetor. Como ficará? Sem amparo, sem proteção, e eu lhes digo, sem direção. Por isso, irmãos, que hoje nós vemos tantas doenças, tantos problemas que o mundo está passando. Por quê? Porque se afastou de Deus. Porque perdeu, irmãos, as qualidades, a proteção, o amparo. E doenças, irmãos, que hoje são diagnosticadas, principalmente pela perda de fé, que leva a pessoa à chamada depressão. O que é a depressão? A depressão, irmãos, falta alguma coisa dentro de si. E o que é essa falta? A fé. É o vazio que faz Deus dentro do seu
espírito dentro do seu corpo. Muitos não encontram nem razão para viver. Olhem só que situação que chega, irmãos. Tiram a sua própria vida. Então nós precisamos nos atentar. Nosso irmão Aldo nos ensinou tanto sobre isso. A Santa Avó, já, irmãos, através de Jesus, já prevendo tudo isso, nos deu uma disciplina, uma doutrina que enche a nossa alma, que tem a resposta para todas as nossas perguntas. Então nós precisamos nos valer disso, mas precisamos ser sinceros no nosso proceder, honrar o nome de apostólicos, obedecer tudo aquilo que a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo receberam de Jesus e nos deram. Aqui está, meu filho. Isto é a sua educação de filhos de Deus. Então sejam sinceros na sua vida, coerentes. E a sinceridade, a coerência, em todos os sentidos da sua vida, inclusive nos seus negócios, na escola, no seu trabalho. Não podemos enganar o nosso semelhante. Nós aprendemos tudo isso em nossa igreja. Hoje é apenas uma recordação, uma passagem rápida sobre isso, para que esta reflexão nos dê ainda mais ânimo para no momento que nós descermos, Deus possa agir ainda mais. Jesus, a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, lhes dar ainda mais virtudes e fortalecer a sua fé. Porque, irmãos, esta vida que doravante assumem diante de Deus, precisa, irmãos, mais uma vez, ser uma vida de filhos de Deus realmente. Lembrem-se de tudo que aprenderam e aprendem nesta igreja. E assim vão crescendo na sua fé, no seu entendimento e principalmente na sua consagração e santificação, que é a identidade de Deus. E essa identidade até o momento que nos tornamos na condição de irmos para a glória celestial, como um santo, como um anjo. Por isso, meus irmãos que irão se batizar, é grande esta responsabilidade, mas é um ato de amor. É um ato de amor que os nossos colegas de ministério, pastores de nossa igreja, com muito júbilo no seu coração, porque é uma honra para o pastor de nossa igreja descer as águas, tomar em suas mãos um nosso irmão e saber que Deus o contempla e ele o descer as águas e o trazer novamente para a vida com Jesus, com a Santa Avó, com o Santo Irmão Aldo. Por isso, meus colegas de ministério, façam com amor este ato, façam com a sinceridade de um servo do Consolador. E nós tenhamos um lindo e especial sacramento neste momento. Amém. Prezados irmãos, ouviram o necessário para alimentar o seu espírito, para compreender o que é o santo batismo. João Batista foi interrogado pelos homens e ele declarou que ele veio para batizar. Jesus confirmou também esse batismo. A Santa Avó Rosa, igualmente, o irmão Aldo, sempre procederam assim e realizaram o santo batismo. Já ouviram o suficiente sobre a doutrina. Agora, os irmãos que serão batizados vão fazer um voto.
Entendam que é um voto que vocês estão prometendo, não para mim, é para Deus, para Jesus, Romualdo, Santa Avó Rosa, Maria Santíssima, e precisam, portanto, reter em seu espírito esta responsabilidade que assumiram através do voto do batismo e o respectivo batismo. Agora, os irmãos que vão ser batizados, levantem seu braço direito, vão fazer o voto. Repitam as minhas palavras. Prometo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e do Consolador, deixar do mundo e de todo o pecado para seguir a Jesus e a Santa Avó Rosa e obedecer a doutrina e a disciplina da Igreja Apostólica. Amém. Vamos iniciar, portanto, o batismo dos nossos irmãos. Canta o hino, não canta não? Santa
pastores podem sair do tanque.
Os pastores podem sair do tanque também.
pastores podem sair do tanque. Muito obrigado.
pastores podem sair do tanque. Muito obrigado.
Santa Avó Rosa, estamos encerrando o batismo dos nossos irmãos. Eles o fizeram metendo-se a este batismo voluntariamente, porque compreendendo as orientações da Senhora e do Santo Irmão Aldo e também as palavras de Jesus Nosso Senhor, tomaram esta decisão de se batizarem para que a sua alma esteja ligada ao Espírito de Deus. Deus quer assim que os seus filhos sejam obedientes e cumpram os seus deveres aqui na terra, mas também deveres espirituais, como a obediência à santa doutrina, a palavra do Evangelho de Jesus, que tanto pediu ao seu povo para que se consagrasse, para que buscasse sempre a perfeição espiritual, vivendo uma vida santificada. E assim, Santa Avó Rosa, esses seus filhos que se batizaram estão neste santo caminho, no caminho certo, aquele caminho que Jesus indicou, o caminho estreito. É verdade que o caminho estreito, ele exige de todos nós a obediência à palavra do Senhor, porque é a condição que Jesus e o Pai impuseram aos homens para que pudessem herdar o reino celestial. Assim como Jesus fez o seu sacrifício, nós também, filhos e servos de Deus, temos que lutar nessa terra, mesmo muitas vezes com sofrimento, com problemas, com coisas que tentam perturbar a nossa vida, tentam nos tirar desse santo caminho, mas com a força que recebemos agora, né, através deste santo batismo, fomos renovados. Tudo que era pecaminoso ficou nas águas e agora o nosso espírito está limpo, purificado e santificado. E assim, Santa Avó Rosa, os teus filhos irão marchar para a frente, como a Senhora sempre quis que marchassem, marchar para vencer, marchar para cumprir a palavra santa desta igreja. Querida Avó Rosa, abençoe esses seus filhos que receberam o santo batismo, ajuda-os para que se mantenham nesse espírito de santidade, conforme a pureza que receberam agora através do batismo, deixando todo o pecado dentro das águas e saíram livres, limpos, purificados para viver uma nova vida neste santo caminho. Abençoa-os e que eles mantenham esse propósito sempre firme para vencerem todas as lutas, tudo o que vier daqui por diante, para que vencem e continuem vencedores ao lado do Santo Irmão Aldo e da Senhora. Bendita Avó, eu peço a tua bênção, não somente a esses irmãos que se batizaram, mas para todos que aqui se encontram, porque reverentemente também participaram do batismo, viram aqueles irmãos que entraram no tanque batismal, entraram como se estivessem carregados daquela mancha do pecado, mas saíram purificados, saíram livres daquela mancha, sem ela, porque ela ficou lá no fundo da água, e eles agora são novas criaturas para viverem conforme a tua santa vontade.
abençoe todos esses irmãos que aqui estão, que participaram desse ato tão bonito, tão maravilhoso, que Jesus orientou que fizessem com a permissão do nosso Pai Celestial e a atitude perfeita, magnífica do apóstolo, ou seja, daquele irmão João Batista, que era um santo profeta e que ajudou muitas pessoas a encontrarem a salvação. Santa Barrosa, agradecemos por este ato solene, louvamos o teu santo nome, hoje e para todos sempre. Amém.